Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao segundo vídeo da nossa semana número 2. E nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre operadores aritméticos e os operadores relacionais. Operadores aritméticos, aí, como a gente já pode entender, são os operadores que vão nos permitir efetuar cálculos numéricos utilizando das nossas variáveis ou em valores que estiverem posicionados ali dentro do idle, né? Para que o interpretador do Python possa então nos retornar resultados de expressões aritméticas realmente, né? E os operadores relacionais são operadores que a gente vai conseguir verificar condições, por exemplo, uma condição de igualdade, se um número é maior que o outro, se é diferente, se é menor. Lembrando sempre que operadores relacionais, o retorno deles, né, o que ele nos traz como resultado, vai ser sempre um valor do tipo booleano, ou seja, verdadeiro ou falso, porque a gente vai estar fazendo a comparação, seja com valores diretos ou utilizando ali comparação entre variáveis mesmo, tá bom? Bom, nesse caso então, começando aqui com os nossos operadores aritméticos, a gente tem aqui alguns operadores que são os fundamentais, né, que nós já conhecemos da matemática. Então tá aqui o sinalzinho de adição, né, o mais, a adição que faz a soma de dois números, né, estando esses números explícitos na tela ou contidos dentro de variáveis. O tracinho, que é o da subtração, o asterisco, que é o nosso de multiplicação. Essa barrinha é o nosso sinal de divisão, né? Faz a divisão de um número para o outro. Asterisco, asterisco, a gente vai utilizar quando é potência, ou seja, faz a elevação de um número por outro. Por exemplo, 5 asterisco, asterisco 2 indica que é o 5 ao quadrado, tá bom? E o nosso símbolo de porcentagem que vai trazer o resto da divisão inteira entre dois números, tá? O que a gente tem que lembrar no Python é algo bastante importante, né? Isso em qualquer linguagem de programação, essa dica serve. As linguagens seguem as regras dos operadores matemáticos. Se a gente se lembrar, né, adição, e subtração são resolvidos depois da multiplicação e divisão, que são resolvidos depois da potência. Então a gente tem as regras de precedência dos operadores, ou seja, existem operadores que devem ser executados primeiro. Porém, se você quer que algo receba uma prioridade na execução matemática, né, o que a gente vai fazer é aplicar parênteses. Com a aplicação desses parênteses, primeiramente, ele vai resolver do parêntese mais interno, caminhando para o parênteses mais externo da sua operação, tá? Esses, então, são os nossos operadores matemáticos. E temos ainda, como a gente já havia falado, né, a questão das expressões relacionais. Então, expressões são expressões compostas por outras expressões, ou variáveis numéricas, ou operadores relacionais. Essas expressões sempre vão retornar valores lógicos, ou seja, true ou false, verdadeiro ou falso. E para isso a gente tem aqui uma tabelinha com alguns operadores relacionais. Então, vamos falar aqui um pouquinho deles. Quando eu uso igual, igual, eu estou fazendo um teste de igualdade, verificando se dois números são iguais ou estou verificando se duas variáveis contêm o mesmo valor. Exclamação igual, eu estou vendo se é diferente, se há uma diferença entre os valores, né? Menor que, ou seja, 5 é menor que 3, então ele vai me retornar falso, tá joia? E isso para todos os operadores a gente tem que lembrar que vai estar retornando sempre um operador, esse operador vai estar sempre retornando um valor booleano, tá? Sinal de maior, né? Maior que, então A é maior que B, né? Analisando os conteúdos dessas variáveis, sendo A e B duas variáveis distintas. Menor igual, né? Verifica se o número é menor ou igual ao outro e retorna também um valor lógico. E maior igual, que vai retornar também um valor lógico. E aqui uma diquinha para vocês, a gente sempre fala menor igual, né? Então é dessa mesma forma que eu falo, eu vou escrever o meu operador.
E eu também falo maior igual, essa é a forma que a gente utiliza no português. Então é a forma que a gente vai escrever esse operador relacional na linguagem de programação. E isso seja ela qual for. Isso aqui fica uma dica para vocês aí poderem utilizar nas várias linguagens de programação. Bem, com isso então a gente vai abrir agora o nosso idle para a gente colocar esses conceitos todos em prática. Vamos lá então. Vou clicar aqui no meu botão iniciar. Está aqui o meu idle e a gente vai começar a trabalhar com ele. Então, vou já maximizar a minha tela. Beleza? Estamos aqui. Pessoal, aqui é bem simples essa questão dos operadores. Vamos começar trabalhando aqui operador de adição. Então, por exemplo, se eu simplesmente digitar aqui, ó, 4 mais 5, ou desculpa, um erro de digitação, mais 5, e der Enter, ele já me retorna o resultado da minha operação. Aqui a gente fez uma de adição, vamos fazer aqui uma de subtração para a gente ver se isso continua funcionando. Então vou colocar aqui, ó, 6 menos 3, ele já me trouxe o 3, 7 vezes 8, ele já me retorna 56, perfeito. Vamos lá, ó, 12 dividido por 4. Então, eu tenho o valor de 3. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, 63%, cadê meu sinal de porcento? Achei, 10. Isso aqui ele vai fazer o quê? Ele está retornando o resto da divisão entre esses dois números. Então, eu estou dividindo 63 por 10 e ele vai me trazer apenas o resto dessa divisão. Então, o resto dele é 3. E a outra que é a de potência, né, que a gente comentou. Então, ó, 5... asterisco, asterisco, e vou colocar 3. Ou seja, é 5 ao cubo. Muito bem, e ele tem que retornar aí, né, o resultado 125 para nós, como a gente já pôde observar. Eu posso fazer diretamente, ou eu posso fazer utilizando o comando print. Olha só, também dá na mesma situação. 4 mais 5. Beleza. Então, eu não vou mostrar aqui para todos os cálculos novamente, para o vídeo não ficar muito grande, mas já dá para vocês entenderem o seguinte, eu posso fazer o operador diretamente, posso utilizar o comando print para que ele me mostre um resultado. Ou ainda, eu posso jogar esse valor, né, colocar esse valor dentro de uma variável, como por exemplo, eu vou criar uma variável chamada soma, que vai receber 45 mais 7. Olha só, então o cálculo já foi posicionado. Se eu der um print na minha soma agora, tá lá, 52 é o meu resultado. Então eu posso também ofertar o resultado de um cálculo, ou seja, armazenar esse resultado de um cálculo para dentro da nossa variável, tá? E aqui eu vou fazer alguns cálculos aqui para a gente ter algumas variáveis. Eu vou criar uma variável chamada subtração, lembrando que não tem os caracteres especiais no nome da variável. Vou colocar aqui 30 menos 15. Muito bem. Vou criar uma variável chamada multiplicação. Estou fazendo assim bem com os nomes bem definidos para depois a gente poder utilizar aqui nos operadores, tá? De relação. De multiplicação, vou colocar 5 vezes 22. Multiplicação, vamos agora à divisão. Eu vou colocar 93 dividido por 7. Temos aqui ainda o resto da divisão. Vou chamar apenas de resto, para ficar aqui mais curtinho o nome da nossa variável, tá? Vou colocar no resto da divisão, vou colocar 5 por 2, aqui o resto dela eu quero. E ainda vamos ter a potenciação. Vamos lá, de 7, lembrando que a potenciação são os dois asteriscos, 7 ao cubo. Muito bem. Ok. Tendo essas variáveis todas já então adicionadas aqui para nós, então eu tenho soma, subtração, cada uma já com o seu valor implementado. Então nós fizemos de duas formas. Nós podemos fazer diretamente, como nós vimos aqui em cima,
né, 4 mais 5, e o interpretador do Python já retornou para nós o valor. Fizemos também dando um print no cálculo efetuado, e ainda fizemos atribuindo o resultado, né, deste cálculo para dentro de uma variável. Bem, agora então a gente vai trabalhar um pouquinho com os operadores de relação, os operadores relacionais, que vão retornar para nós true or false, né, verdadeiro ou falso. Então, olha só, eu posso dizer que 9 é igual, eu estou fazendo um teste, então é igual, né, repito duas vezes, a 10. Ele me retorna falso. Então, observa que eu também posso fazer o teste diretamente aqui. Então, eu posso dizer para ele que 9 é diferente de 10. Vamos ver? Sim, verdade. Então, ele retornou para nós aqui essas condições. Então, eu posso ir testando aqui, ó, 8 é maior que 6, é maior ou igual a 6. Verdadeiro. 8 é maior ou igual, vamos fazer aqui, a 8. Sim, verdadeiro, porque a condição da igualdade se deu, né? Então, retornou igual. E como eu disse para vocês, eu posso ainda agora testar estas variáveis. Então, eu posso fazer aqui, por exemplo, olha, o resultado da minha divisão é diferente do resultado da minha potenciação. Vamos lá, potenciação é diferente. Então, ele retornou true. Então, eu vou testar outra coisa aqui. A minha subtração, o resultado da minha subtração é menor que o resultado do meu resto? Falso. O que eu tenho no resto é, né, na verdade, aqui acaba sendo menor do que eu tenho na minha subtração. Bom, com isso agora a gente fez estruturas de condição, a gente já pode até pensar desta forma, que ele está me retornando um verdadeiro ou um falso diante daquilo que foi calculado e armazenado dentro desta variável. Isso é que é o mais importante para a gente entender. E além de tudo, eu ainda posso fazer também utilizando aqui, né, o comando print, que aí ele também vai me dar o mesmo resultado. Eu posso testar aqui se a minha multiplicação é maior que o que eu tenho dentro da minha potenciação. Vamos lá, é falso. Muito bem, com isso a gente consegue perceber que dentro aqui do idle, né, usando o interpretador do Python, existem várias formas da gente apresentar esse resultado desses cálculos. A gente pode armazenar isso dentro de variáveis. A gente já entendeu o conceito de variáveis no vídeo 1. Se você ficou com alguma duvidazinha, digo aí, já fica a dica para você dar uma voltadinha, assiste de novo lá, não deixa passar. E então a gente já vai entendendo aqui as várias formas de apresentar estes resultados a partir de agora. Só fazendo mais um alerta, sempre quando a gente tiver resultados booleanos, a primeira letra vai ser sempre posicionada em maiúsculo. Então, true com T maiúsculo, false com F em maiúsculo. Beleza? Antes de finalizarmos aqui a nossa videoaula desse momento, dessa videoaula 2, gostaria de mostrar para vocês aquela condição das precedências, né, da matemática. Então, olha só, eu vou criar uma variável chamada result, que vai receber o cálculo de, vamos lá, 7 mais 2 vezes 3. Na verdade, aqui o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar primeiro para depois somar 7. Vamos lá, armazenou o valor e eu vou mandar apresentar o valor da minha result. Olha só. Opa, digitei errado, é print result. Digitei o nome da variável errado, print result, beleza? Então, ficou 13. Por quê? 2 vezes 3 são 6. 7 mais 6 são 13, tá ok? Agora, e se eu quiser que ela faça primeiro a adição? Aí, nesse caso, a gente vai usar a questão dos parênteses para que o interpretador dê a adição
a condição de ser executado primeiro. Então, olha só, vou de novo na minha result, vou fazer aqui, ó, parênteses, 7 mais 2, e agora sim, vezes 3. Se eu der um print agora no meu result, opa, eu tenho 27, ok? Porque 7 mais 2 são 9, e multiplicando isso por 3, né, 9 vezes 3, são 27. Então, a gente observa que a multiplicação, divisão, potenciação vão ser resolvidos primeiramente, né, por regra de precedência da matemática do que os outros operadores. Caso você tenha realmente a necessidade de que algo seja executado primeiro que outro, você tem que utilizar então as regrinhas dos parênteses lá da matemática, tá bom? Pessoal, estes são os nossos operadores aritméticos aqui, né? Vimos isso sendo utilizado pelo Python nas matemáticas básicas, podemos fazer comparação entre valores, tá? Nada aqui muito diferente do que a gente já está habituado no nosso cotidiano, né? De testar valores, de testar conteúdos. Isso já para vocês também poderem perceber o quanto o Python se integra a essa linguagem de alto nível muito bem, tá ok? No mais, um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!